até ao fim. Mas aquele que perseverar até ao fim, será salvo. Quem falou isso foi Jesus. E quem contou foi Mateus, no capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se ao fim que simboliza o término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o caju da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, o título é Até o Fim. Então, vamos perseverar. Nós somos espíritos ainda muito atrasados e a gente, às vezes, nós temos livre-arbítrio e, às vezes, por insinuações, por insistência de outros e isso e aquilo, a gente clama pelo nosso livre-arbítrio, clama por um espaço que não é tão certo. E aí, haja força de vontade e amor no coração para voltar e sermos espíritos melhores. Nós estamos na nossa casa, nós estamos querendo melhorar. Isso é fato, não é? Todos nós estamos aqui querendo melhora. E a espiritualidade da casa nos ajuda muito nisso. Por isso é que é bom a gente estar aqui. Porque além da gente ler, além da gente ouvir uma palestra maravilhosa, a gente recebe essa influência maravilhosa, positiva da espiritualidade trabalhadora da casa. Muito bem. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar fundo e vamos nos conectar com essa energia e essa luz que os nossos amigos espirituais, por hora, estão nos mandando. Que nós possamos ouvir com ouvidos de ouvir toda a palestra, que nós possamos tirar de toda a palestra muito ensinamento para a nossa vida, muita paz, muita tranquilidade, muito equilíbrio. E nós temos certeza que a palestra de hoje, como todas as outras palestras, certamente nos trarão. Jesus amado, muito obrigada por tudo. Que a tua paz se faça nos nossos corações, que a tua paz se faça nesse nosso mundo, Senhor.
nós possamos, através dos teus ensinamentos, estarmos melhores, sermos melhores. Graças a Deus. Graças a Deus. Nosso irmão Luiz Carlos. Pode já? Pode. Até que hora que eu posso ir? Não falo até amanhã. Não, até amanhã não. 8h10, 8h15. 8h10, 8h15. Isso. Tá bom. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Né? Esse centro aqui foi fundamental numa fase muito difícil da minha vida. Recebi aqui com muito carinho, muito apoio. Tá? Então eu tenho assim com vocês, não uma dívida, né? Mas um sentimento de gratidão enorme. Tá? Eu estou aqui com muito prazer no retorno a esse meu segundo lar. Né? Eu tenho lá um outro centro que eu frequento. Aqui seria como se fosse o meu segundo lar aqui no Genlar. Genlar, que é Genlar. Bom, a gente está falando hoje do Setembro Amarelo, né? Ou estou usando como mote Setembro Amarelo. Não é à toa que eu vim assim, meio de amarelo, né? E nós estamos nesse momento dessa campanha, né, de Setembro Amarelo, justamente para trazer informações, orientações com relação à prevenção ao suicídio. Parece um tema assim meio distante, a gente às vezes pensa, por que pode essa coisa de suicídio? Mas a gente vai ver aqui que, infelizmente, é uma chaga na nossa sociedade, é de fato um problema de saúde pública, tá? Ok? Por isso tem toda essa mobilização de divulgação, de orientação, de esclarecimento sobre esse assunto, que tenha certeza, ele é muito importante para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, para a gente melhorar a nossa condição de vida e, como falando com espíritas, né? A nossa evolução espiritual, a nossa evolução emocional, a nossa evolução, né? No decorrer da nossa jornada para ser um espírito de luz um dia. Né? E o Setembro Amarelo, né? Muita gente fica assim falando, por que é amarelo? Essa questão de amarelo e tal, né? Tem um sentido. Por que não é verde? Por que não é rosa choque, né? Não sei. Então, é porque o amarelo, né, foi escolhido porque no funeral de um rapaz lá nos Estados Unidos em 1994, se não me engano o nome dele era Mike, né? Ele reconstruiu, né? Ele era um rapaz inteligente, um rapaz que estava com muita gente, um rapaz muito conhecido, né? Um rapaz, à primeira vista, na primeira percepção, um rapaz feliz, um rapaz bem resolvido. Ele consertou um carro chamado Mustang, né? Não sei se vocês conhecem, né? Um carro Mustang, era 68 na época, 64, se não me engano. O carro, ele reconstruiu o carro em 1994 e pintou o carro de amarelo, né? E ficava andando com o carro por aí, né? De amarelo, o carro chamava a atenção. E ele foi até apelidado de Mike Mustang, né? Porque é aquela história, se associa o nome da pessoa àquela coisa que ela usa muito, aquela coisa da preferência dela, aquela coisa que ela gosta muito. E eu era o Mike Mustang amarelo. Só que um dia, intencionalmente, né? Eu não sei a data aqui, não sou ruim de gravar essas coisas, mas intencionalmente um dia ele provocou um acidente que levou ele à morte. Tá? Não foi um acidente, foi intenção, ele foi lá e fez. Tá? Depois se descobriu um relato dele que naquela alegria toda, naquela expansividade toda que ele tinha, se escondia uma profunda depressão, uma profunda tristeza, um profundo sentimento de conflitos emocionais que ele não falava para ninguém. E os pais ficaram pior ainda, os pais falaram assim, poxa, ele tinha lá um Mustang, ele tinha tudo, parecia que ele estava feliz, os pais não notaram que o próprio filho tinha conflitos, foram levar ele ao comportamento suicida. Então, gente, o que eles fizeram no funeral do Mike, né? No funeral do Mike, eles soltaram uma série de bolas amarelas, por causa do
do Mustang amarelo, e todas as pessoas que foram ao funeral receberam um cartão enrolado com aquela fitinha amarela. Aí você agora vai entender porque que se usa como símbolo do setembro amarelo aquele laço amarelo, né? Estava aquele laço amarelo. E quando a pessoa desatava o laço, via que tinha no cartão, estava escrito exatamente aquilo ali: ó. Se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Ou seja, o Mike não pediu, ou melhor, ele pediu, só que ninguém entendeu, né? Ninguém percebeu que aquele excesso de alegria, aquele excesso de espontaneidade estava escondendo alguma coisa. Porque às vezes a gente pensa que uma pessoa deprimida é a pessoa triste, que não sai da cama, também é, mas a pessoa que é extremamente feliz, tudo, vamos lá, vamos festejar Natal, essa pessoa também está escondendo, fugindo de alguma coisa não quer encarar, não quer suportar na vida dela, tá? Ou seja, gente, tudo que excessos pra gente é complicado. A gente tem que aprender sempre a estar no caminho, no meio, né? Tanto que o conceito de saúde mental hoje em dia, né, pela Organização Mundial da Saúde, né, que a saúde mental tem a ver com a gente enfrenta o nosso dia a dia. O que é enfrentar o nosso dia? Perceber o nosso dia a dia. É a gente saber que vai ter problemas, saber que vai ter frustrações, vai ver que vai ter momentos alegres, vai ter momentos felizes, vai ter momentos menos felizes, mas a gente vai lá e volta, né? O que a gente quer dizer com isso? É comum eu ficar triste? Vão acontecer coisas que eu vou me frustrar, não vou ficar rindo, vou ficar triste, não é verdade? É comum eu ficar alegre e feliz? Também é. É comum eu ficar taciturno, calado o dia? Mas se essas coisas vão acontecendo um dia, 2 dias, 3 dias, chega uma semana, aí isso já não é mais normal, né? O que a gente fala? O luto. Uma pessoa que fica de luto 3 meses, normal. Agora a pessoa que passou de um ano de luto, eu digo aquele luto severo, aí já é um problema. A gente tem que ver o que está acontecendo, porque já era para estar na saudade, né? Não na melancolia. A melancolia já é uma dor, aquela dor que oprime. A saudade, ela é uma lembrança, mas que te traz o quê? Um revigor. Você até pode derramar uma lágrima, mas você vai derramar uma lágrima da lembrança que você teve, como se trouxesse a pessoa com a sua presença, mas aquilo vem e você recupera. Aí é que está a saúde mental. A saúde mental está em a gente ficar triste e sair daquilo, em a gente ficar alegre, mas também em momentos que a gente vai voltar para a razoabilidade, para a consciência, para a ponderação. Isso que significa saúde mental, né? A gente ficou triste e saiu, a gente vai lá e volta. Nesse equilíbrio que a gente chama de saúde mental. Por isso que hoje, né, como eu vinha falando, a OMS está colocando, quando fala de saúde mental, uma dimensão espiritual. Veja que eu falei espiritual, não falei espiritismo. Falei espiritual. O que é espiritual? A pessoa saber que faz parte de algo maior, que tem um sentido maior na vida dela, que ela faz parte de algo que tem um poder superior que rege, né? Dela aprender a olhar e interagir com a natureza, olhar a beleza que tem na natureza, se sensibilizar, essa capacidade que a gente tem de sensibilizar, de se ficar assim, harmônico com a natureza. Quer ver um exemplo? A gente teve uma supernova aí há pouco tempo, não teve? A gente não achou bonito, não é isso? Ainda mais uma supernova com aquele reflexo no espelho d'água, aquilo traz emoções para a gente, né? Então significa que a gente não está indiferente ao meio que a gente está, aquilo que a gente está vivendo, né? Eu mesmo, quando olho assim, nossa, que coisa bela, né? Eu paro, né? Eu moro lá, perto da Praia do Zumbi, eu olho e fico assim, nossa, admirando algum tempo. Então, isso que a gente chama da dimensão espiritual, aquelas coisas que não são culpáveis, mas trazem a gente muito bem-estar, muito equilíbrio, né? Essa é isso que a gente chama da dimensão espiritual. Quando a gente perde isso, perde esse contato, esse vínculo, essa relação com o mundo, as coisas vão ficando mais complicadas, a gente vai desvalorizando a vida. Aí é a hora da gente começar
só o quê? Pedir ajuda, né? Tá certo? Então, isso que a gente veio trazer aqui de fundamental do Setembro Amarelo hoje para vocês, né? Para a gente tirar isso, tudo isso do nosso gosto, porque idealmente, gente, todos nós aqui podemos ser potenciais pessoas que um dia pode ter pensamentos suicidas. A gente vai ver já diferentes pensamentos, ideação. Um dia a gente pode ter, um momento a gente pode ter. E às vezes, se a gente for perguntar aí, né, tem uma pessoa que vai assistir a gente em casa depois, fala assim, pô, naquele momento eu pensei, pô, era melhor ter morrido do que acontecer isso. Né? A gente pode ter pensado isso alguma vez na vida. Então, esse é o sentido do Setembro Amarelo e aqui no Brasil, desde 2010, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem feito a campanha do Setembro Amarelo, tem uma divulgação para trazer à tona, trazer à baila esse assunto que não é um assunto qualquer, né? Assim como outras organizações. E adivinha qual? A FEB, a Federação Espírita Brasileira, que aqui no Rio, representada pelo CES, não? A gente está nessa campanha também amarela, e é por isso que o GELAR, tanto outras casas espíritas, têm feito palestras sobre o Setembro Amarelo nesse mês. Mas vamos continuar. Só aqui para a gente, né, dar uma referendada, o tema da campanha de 2023 aqui, se precisar dessa ajuda, estou na sua frente, né? Se precisar dessa ajuda, está na frente, tá? Realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e o CFP, o Conselho Federal de Psicologia. Eu esqueci de botar ali a FEB, né? Desculpa, Federação Espírita Brasileira. Mas o que é suicídio? A gente fala suicídio, está ali, ó. É o ato de causar a própria morte de forma intencional, gente. Esse intencional faz toda a diferença, tá? Que o intencional a gente está fazendo, a gente não está no momento de consciência equilibrada. A gente está no momento que a gente fala assim de um surto, a gente está surtado, a gente está extremamente desesperançado. A gente está com a síndrome do cinza, né? A síndrome do elefante. Vocês já ouviram falar nisso? A síndrome do elefante é o seguinte. Oi? Não, quase também. A síndrome do elefante é quando a gente está muito perto do elefante, você só vai ver um negócio cinza, uma aparência, você não vai discernir o que é aquilo. Se é um elefante, se é uma parede, você só vai ver tudo cinza. Não tem como você fazer um balizamento, perceber outras opções. À medida que você se afasta, você vai ter a visão de que aquilo é um animal, que aquilo é um elefante, e vai ver que ele está no ambiente, ele está na savana, ele está junto de outros elefantes e tal. Qual a simbologia disso? Quando a gente está na síndrome do cinza, na síndrome do elefante, a gente não está vendo nada, a gente está totalmente cinza, não tem colorido na nossa vida, você está desesperado. E é nesse momento que, intencionalmente, você acaba achando que, se matando, vai se livrar daquela dor. Entendeu? O suicida, ele não quer realmente acabar com a vida dele. Ele quer se livrar de uma dor que ele não dá conta, ele não sabe como lidar com aquilo. Tá? Por isso eu achei muito importante colocar aquela palavra intencional. Aqui eu trouxe alguns dados sobre o suicídio que eu acho interessante, que ele mata mais que aquelas doenças ali, né, como HIV, malária, câncer, né, e até mesmo em guerras e homicídios aqui. Então, para você ter uma ideia, não é divulgado, mas é algo que ocorre muito mais do que você imagina. Quer ver um outro detalhe? Não. Público jovem, ali, de 15 e 29 anos, é um público que a gente merece ter muita atenção. Por que com muita atenção? Porque é um público que tem muita cobrança. O que você vai ser? O que você vai fazer? Por que você está indo nesse caminho? Né? Como uma série de coisas do jovem nessa fase, que ele às vezes não sabe como é que seguir. É muita cobrança, muita exigência. E hoje em dia, muita informação, né? E muita coisa que
a gente passou por um problema sério daquele jogo da baleia azul. Aquilo foi terrível. Muitas crianças, muitos jovens tentaram suicídio por causa daquele jogo baleia azul. Então a gente precisa tomar cuidado nas redes sociais hoje em dia. Né? As redes sociais parece que todo mundo é feliz, não é? Tá? E aquela pessoa que não está muito feliz olha para aquilo ali e fala assim, poxa, sou eu sou infeliz? Aí você diz, é bobagem? Não, dependendo do momento que você está, aquilo ali pode ser muito pregnante, muito, fazer algo profundo nos seus sentimentos. Tá? Porque a rede social, o Facebook, é uma rede bem ilusória e bem mentira, né? Eu sei disso, tá? Sei de muitas pessoas que dizem que estão na balada e também em casa lá. Tá? Se arruma todo e tal, e tira foto. Né? Tem gente que diz, não, eu estou mais magro, tal. É mentira às vezes, gente. Sabe por quê? Eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês. Quer parecer mais magro na foto do Facebook? Você não pode tirar foto assim, você tem que tirar assim. Aí não pode esquecer o pezinho. Aí você tira, você tem que ser de cima para baixo, porque você mata a barriga. E valoriza, no caso das meninas, os seios, né? Então, tudo isso tem aí, às vezes a gente acha, nossa, eu sou horrorosa, aquela mulher tão bonita. Não é, às vezes ela tem mais celulite e dobrinha que você, só que ela soube usar, né? Ali o Facebook, tá? Então, ele não tem questão, né? Sexo, de gênero, nada disso, mas né, as meninas, ou seja, o gênero feminino, ele tenta mais suicídio que o masculino. Tá? As mulheres tentam mais. Porém, os homens cometem mais o suicídio de fato. Entendeu? Geralmente o homem não tenta, consegue. A mulher geralmente fica na tentativa. Entendeu? Os homens a coisa é mais grave porque quando parte para fazer, o faz mesmo. Ele morre mesmo. Tá? Bom? E no Brasil, no nosso Brasil, agora durante esse período que a gente vai passar aqui, a gente pode ter certeza que 38 pessoas vão tentar suicídio. Se vão conseguir, se vai acabar morrer mesmo, toda a gente não sabe. Mas que 38 pessoas por dia, né? Ou seja, esse período que a gente está aqui, provavelmente pode ter alguém tentando suicídio. No Brasil, 38 pessoas por dia tentam, tá? Suicídio. Tá vendo como é que é grave essa coisa? Bom, eu trouxe os fatores de risco rapidamente antes de falar, né? Isso aqui um pouco técnico, né? Eu já falei do sofrimento psíquico, né? Da depressão, do transtorno bipolar, é muito humor com muita tristeza, esquizofrenia, que é uma mente partida, um dos piores transtornos psiquiátricos que a gente tem, histórica de violência também, traumas, abusos, negligência, né? Aquilo ali é muito importante também, principalmente com crianças, né? Crianças que sofrem abuso na infância, pessoas que sofrem abuso na infância, tendem a ter ideação suicida, dificuldade de lidar com perdas. Aí eu coloquei logo ali a morte, né? Tá? A gente pensa que não, mas tem gente que acha que vai se livrar da dor da perda do ente querido, da perda não, né? Nessa passagem, dessa visita que ele foi para o plano espiritual, a pessoa acha que morrendo vai acabar com aquela dor. Não vai. Ou então vai se encontrar com ele. Vai se encontrar com ele. Mas como tenta suicídio, não vai ser uma coisa tão simples assim, né? Desilusão amorosa ainda existe muito, gente. Tá bom? Se o pessoal soubesse que Romeu e Julieta só é famoso, tá bom? Porque um não sabia que o outro tinha, né, tentado suicídio, ou se eles ficassem juntos, né? De repente a relação deles não ia dar certo. Todo mundo não sabe, né? Eles se mataram. Quem sabe se eles se casam, eles não vão separar, né? Quem sabe o Romeu, o Julieta essa história de amor parece que ia ser perfeita, mas a gente não sabe. Então, essa morte por situações amorosas ainda muito acontece, até porque em alguns livros ainda hoje é muito romanceado, né? Separação conjugal também, perda de emprego, principalmente os mais abastados, quando tem uma queda no nível financeiro, né? Pessoas que têm mais dinheiro, de classe média alta para cima, tendem a pensar mais no suicídio do que quem não é. Né? Quando é que você ouviu que a pessoa que mora ali debaixo da marquise, que a gente distribui sopa, que a gente está ali carente, ela tentou suicídio?
não tentou. Ela tem mais a minha vida aqui, recebe um negócio ali e tal, mas ela vai levando. Aquele que está lá em cima, que tem tudo abastado, quando vê assim, vai diminuir, eu vou ficar sem nada, gera um desespero. E teve um caso lá há uns 6 anos, que a pessoa, além de se matar, matou a família toda para não passar necessidade. Tá? Então são casos trágicos que acontecem. E um caso muito importante que é a tentativa de suicídio anterior. Se a pessoa tentou uma vez, tem 90% da pessoa tentar outra vez. Tá? Então, se você conhece alguém que já tentou suicídio, aquela tomou as pílulas, aí foi socorrida, ou então deixou o frasco lá para você ver qual remédio e tal, ela chamou a atenção uma vez, ela vai fazer isso e pode ser fatal, vai fazer outra vez e pode ser fatal. Tá? Aqui eu falei para vocês, o escalonamento, né? Vem pensamento, às vezes pensou em suicídio, é aquela coisa, pô, eu estou passando, sei lá, roubaram alguma coisa minha, roubaram minha casa, a enchente levou, eu preferia ter morrido. Isso é um pensamento. Isso aí, gente, abre portas, dependendo da tua condição emocional, para o passo anterior, que é o quê? O plano, ou a ideação suicida. Aqui às vezes a gente não leva em conta, mas tem gente que às vezes fala assim para você: se eu tomar 10 pílulas desse comprimido aqui, eu morro. Aí você pensa que a pessoa está de brincadeira, né? Está se falando, não, mas ali já pode ter o quê? Ela está com ideação suicida e vale a pena você explorar se ela não está passando por um problema mais sério. Tá? Às vezes ela pode estar, às vezes a pessoa que trabalha contigo, né? É descuidada das coisas, você vê que ela não tem autocuidado com ela se arrisca em determinadas coisas que a vida dela fica em perigo. Você fala, você está bem, alguma coisa está errada, a gente quer conversar, né? E depois da ideação ela pode fazer o quê? A tentativa em si, né? E depois a consecução do suicídio. Dele, entre 100 pessoas, 17 já podem pensar em suicídio. 5 fazer a ideação no plano, 3 a tentativa, e desses, 1 acaba no comportamento suicida em si. Viu, gente? O negócio é sério. Se alguém falar assim, eu estou pensando em me jogar da ponte, será que é você lá? Por que você está pensando nisso? Leva a sério o que ela está falando, porque ela pode não estar falando da boca para fora, não, ela está falando sério, tá? Vamos lá, vamos aqui no nosso foco, né? Que é a visão espírita. Aí a gente está falando hoje do capítulo 5 do Evangelho do Espiritismo, que fala do bem-aventurados os aflitos, né? E hoje nós vamos falar sobre os itens 14, 15, 16 e 17. É isso? Tá? Então tiramos os trechos ali do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira coisa, o item 14, até destaquei ali, a calma e a resignação, né? Ajuda a gente o quê? A entender a vida terrestre e ter confiança no futuro, né? Com isso a gente consegue serenidade e uma forma melhor de prevenir a loucura e o suicídio. Eu não li ninguém psilítico, está ali, eu fiz assim um resumo, né? Depois você lê. Então o que a gente diz ali logo no primeiro ponto do item 14? Que o Espiritismo, gente, ajuda a gente a ter essa calma e resignação. Porque qual é uma das grandes coisas que o Espiritismo ensina para a gente, que é fundamental? Que a morte não existe. Nós somos imortais. Nós somos espírito. O corpo perece, mas o espírito não. E onde é a sede dos sentimentos, dos pensamentos? É no espírito. Isso não morre. O que você é, como você é, né? A forma como você se sente, a forma como você passa sentimentos, a forma como você abraça alguém, a forma como você beija alguém, a forma como você toca alguém, é só sua, é exclusiva, só você sabe fazer assim, né? Tanto é que a gente vê às vezes nos desenlaces amorosos, aí as pessoas depois de um tempo ficam procurando alguém igual ao outro, não vai arranjar,
se é imortal, pensa bem, ó, o que é desse tamanho, a gente fala assim, poxa, não dá certo, a minha vida vai acabar, eu não vou conseguir. Gente, se você pensar que sou imortal, você vai ver que isso é apenas uma fase, e esse problema desse tamanho vai ficar desse tamanho. Você está passando uma fase, está passando uma chuva, e depois vai vir um sol, né? Então, vai passar. Não é isso que, se eu não me engano, Joana falou com o Pacheco? Vai passar. Vocês passaram. Eu tenho certeza que vocês chegaram aqui, não foi à toa. Todo mundo aqui no maior fase dos seus 30 anos, né? Eu com 25, vocês com 30, né? Então a gente chegou aqui, não foi à toa. A gente chegou aqui passando. E eu fiz o melhor que eu pude fazer naquele momento, né? E isso me serviu de experiências. As rugas, as marcas que a gente tem no rosto, mostra isso. Isso é o caminho para sabedoria, fazer escolhas melhores, olhar com mais talento, olhar com mais carisma, olhar com mais sentimento, olhar com mais envolvimento e olhar sabendo dizer sim e também os não necessários na nossa vida. E dizer não também significa amar, significa fazer bem a gente e ao outro. É isso ali que ele está falando, ó. Quando a gente faz isso, a gente adquire a serenidade, que é o melhor preservativo contra o suicídio. O que é serenidade? É passividade? Não. Eu passar por aquilo que eu tenho que passar, sabendo melhorar aquilo que eu posso melhorar, sabendo entender aquilo que eu não posso mudar, mas que eu tenho forças para enfrentar, porque a gente sabe que a gente reencarnou e Deus não ia dar um problema maior do que a gente pode suportar. E que aquilo não é um problema, é uma oportunidade de crescer, de evoluir, de tirar proveito. Perfeito. Então, aí quando a gente tem isso, se chama o quê? Serenidade. Quando a gente fala assim, isso não é para mim no momento, isso se chama sabedoria. Reconhecer aquilo que você pode e que você não pode fazer naquele momento. Se chama sabedoria. Né? Saber o momento de recuar, saber o momento de parar e saber o momento de seguir. E isso não é fácil não, gente. Requer o quê? Experiência. Isso requer vivência, isso requer que a gente invista na vida, isso requer que a gente esteja atuando na vida. É isso que ele está falando, né? Quem tem isso não pensa em suicídio. É por isso que ele fala ali, ó, a loucura se deve à comoção, ou seja, o que é loucura que o Kardec está falando ali? É que ali em 1800 e alguma coisa, que eu não lembro quando ele trouxe o Evangelho, mas aí de loucura, hoje em dia a gente trabalha loucura com os transtornos mentais, e a gente diz assim, mais grave seria uma esquizofrenia, né? Que corta a pessoa da realidade mesmo. Mas o que ele está falando de loucura ali? Comoção. É quando a gente, num momento em que a gente está muito mobilizado, a gente perde a consciência, a gente perde a razão do certo e do errado, a gente, quando está mobilizado, quando a gente perde o controle das emoções, você perde o controle do comportamento, você perde o controle da consciência, você não tem mais a razoabilidade. É nesse momento que a gente pode cometer o suicídio. Não? Aquele momento do desespero, não é verdade? Aquele momento que você fala assim, parece que tudo ligou, você não vê solução, fica aquele pensamento insistente, você fala, caramba, o que eu vou fazer? Né? Espero que vocês não vão ter passado por isso, e se passaram, tenho certeza, vocês souberam ir lá e saíram, porque vocês estão aqui, encarnados. Então, o Kardec fala assim, essa serenidade que a gente falou lá em cima, entender a vicissitude, entender por que eu passo por elas, é que a gente chama de, que a gente acha, ou melhor, a gente tem certeza que vai evitar a comoção que leva à loucura. E ele fala ali, o Espiritismo, ele preserva dos avalos a razão, os quais, se não fora isso, as conturmariam. Então, quando a gente tem o Espiritismo, os princípios espíritas a nos fundar, eu sei, gente, que essa pessoa, esse filho é um problema, mas ele não é um castigo, ele é alguém que está na minha vida para me passar alguma coisa e eu para ele. E dentro das possibilidades eu vou fazer sempre o melhor. Claro, sem me anular, sem me prejudicar, porque eu também tenho que ver
alguns momentos vou ter que dizer não a ele, para a gente entender o que vai fazer bom para ele e fazer bem para mim. Mas aquele filho problema, aquele mulher problema, tudo isso é complicado. Só tem um problema que é mais complicado ainda, gente. Isso é difícil de resolver, né? É a sogra problema, entendeu? Por isso que morar com a sogra é um negócio sério, né? Que é o meu caso agora, morar com a sogra é um negócio sério, né? A minha sogra é maravilhosa, entendeu? Tá? Mas, brincadeira, gente. Não dá pra botar as sogras, né? Até porque vocês são sogras maravilhosas, né? São, né, gente? Tem gente que faz dúvida aí, né? Vamos lá. No item 15, ele fala o seguinte, né? É incontestável que pode ser a causa de um descontentamento, ou seja, o que pode levar a pessoa a essa questão, esse nome de loucura? Um descontentamento, né? Um desenlace amoroso, uma frustração, na verdade? Com certeza. Aí que eu falo, mais uma vez, os princípios espíritas ajudam demais a gente, dá suporte a gente para isso, não? Aí fala, desventurado, a gente vai entender que vai ficar desventurado por um dia e que outros dias vão vir, ou seja, aquilo vai passar, né? Você não vai ficar desventurado para inteiramente. Veja bem, se eu tenho mais de eu tenho uma vida em várias existências, não existe esse negócio que eu vou ficar para sempre. Se eu dei certo, eu dei certo. Se eu dei errado, eu dei errado. Pô, Deus não seria perfeitamente bom, justo, misericordioso se fosse assim. Até a gente aqui na escola pode repetir, pode fazer repetência, pode, né, fazer um montão de coisa. Será que Deus vai falar assim, ó, ou você dá certo ou errado, se der errado, vai para o inferno? Não é assim, não? Tá? Aí ele fala o seguinte: o que não crê na eternidade julga que a vida toda se acaba, ou seja, acabei de falar, e vê na morte uma solução para suas amarguras. Só que a gente vê, não adianta. Por que não adianta? Lá no 16, né? Não adianta porque as coisas vão continuar. É o que o Kardec fala, os dois conceitos muito importantes que eu acho: covardia moral e coragem moral. Quando ele fala assim, covardia, não é que a pessoa seja medrosa, nada disso não, mas a pessoa que não tem a condição de enfrentar essas vicissitudes, porque ela está muito ligada à questão materialista. Tudo para ela é questão da matéria, tudo para ela é o palpável, tudo para ela é o que ela pode tocar, o que ela pode ver, e se isso acabar, como é que fica a vida dela? Ela tem, como o Kardec fala, não tem no ensejo o ímpeto de buscar a mudança, de mudar, de ir avante, de se transformar. Ela fica baseada naquilo que ela tem. É errado, gente, pensar no termo? Não, isso é no mundo material. A gente precisa ter coisas para se sustentar, né? Precisa ter coisa, precisa comer, não precisa? Precisa comer, precisa se abrigar. Acho que ela gosta de comer, do jeito que ela riu ali, não vai comer. Come demais, também é bom, não é bom, né? Comer, se abrigar, se sustentar. Mas, quando a gente começa a acumular, começa a ficar excessivamente dependente, apegado a essas coisas, aí mora um problema, né? Aí tem gente que fala assim, mas eu tenho que deixar uma herança para meus filhos, Gente, a questão de deixar herança, tudo bem, certo, não vou deixar minha família desprovida, mas aquela pessoa que quer deixar legados materiais enormes e tal, o que ela está querendo fazer? Ela está querendo manter a permanência dele, ele não ser esquecido através dos bens. Só que ele é engano, que a terceira geração dele nem vai lembrar dele. Não, fala assim, meu trisavô, sei lá quem foi esse cara, claro, mas foi ele que deixou isso aqui, tá? O problema dele. Não? Tá, a gente vai ser esquecido. Não adianta, tá bom? A gente um dia vai ser muito lembrado na foto pelo teu filho, na foto que fica na estante, não? Mas lá o seu trineto, olha assim, bota essa foto pra lá, bota lá na gaveta, não vai gostar desse cara. É isso, gente. Tá? A gente tem que buscar o que a gente é. É isso que a gente vai levar. É isso que a gente vai deixar perpetuado. É o que? A lembrança, o sentimento das pessoas que a gente conviveu, que a gente viveu, e até depois desencarnado, dentro do possível, nos
dos nossos descendentes. Né? Por isso que ele fala ali de covardia moral. Quando você não quer mudar, você faz uma série de utensílios ou de coisas para não ser esquecido. Ao contrário, a coragem moral é aquilo o quê? Resiliência, resignação e aquela palavrinha mágica, paciência. Né? As coisas não são de um momento para o outro. Por que a gente tem depressão? Por que a gente às vezes está muito para baixo, frustrado? Porque a gente quer fazer isso, dá um passo muito forte. A gente entender que a evolução é degrau por degrau, né? Dia a dia, momento a momento. É assim que a gente evolui. Não vai dar salto. É como diz o Lulu Santos: vai ficar tranquilo que eu não vou contar, tá, gente? Tá? O Lulu Santos fala assim: que a gente caminha em passos de formiga e sem vontade. Eu não concordo, né? Eu vou fazer uma retificação aqui, uma paráfrase do Lulu. A gente caminha assim a passos de formiga, mas com vontade. Ainda mais quando conhece a doutrina do Espírito. Né? É isso que a gente está falando de coragem moral. A coragem de você todo dia falar assim: obrigado, Senhor, por mais oportunidade, e eu vou fazer o melhor por mim hoje e pelo nosso. Se eu faço por mim, eu estou fazendo pelo outro. Né? O item 17, né? Ele fala assim: os espíritas têm vários motivos contra a ideia do suicídio. A primeira é o quê? A certeza da vida futura. Né? Eu sei que tem espírito que tem medo de morrer. Mas está certo. É a lei de conservação. A gente tem que pensar nisso. Mas não precisa ter esse temor de morrer, não. Você não vai morrer. Tá? A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente ao resultado que esperava, o resultado que esperava. Não chega, gente. Está aí o livro da Ivone Pereira, está aí uma série de literatura espírita, está aí o livro dos espíritos, lá na pergunta 942 em diante, que fala de todos os problemas que tem quando a gente, né, abrevia a nossa passagem na Terra. Né? Se liberta do mal para correr do mal maior. A gente, quando pensa que está saindo daquela dor, que não faz mal, a gente está vivendo no mal maior, mas não é porque é castigo de Deus. Tem gente que pensa: é castigo de Deus, aquilo que está escrito lá no livro da Ivone Pereira é castigo de Deus. Não, aquilo é a impressão que o Espírito tem da dor que ele sentia. Se a dor que você sente que você não sabe lidar, né? A dor que eu falo emocional, sentimental, você não sabe lidar, ela ainda é muito cerceada pelo corpo físico. Quando você expande o espírito, esse sentimento vai doer mais ainda, porque o espírito é sentimento, emoção, pensamento. Aí é por isso que vai doer, não é porque é castigo de Deus, não. É porque você vai estar em condições de viver muito mais aí se você essa condição que é sua, do seu espírito. É isso que aquela pessoa, aqueles espíritos que a Ivone Pereira cita, estão narrando para ela, né? O sofrimento deles, que cada um é de uma forma, tá? E lá tem um bom exemplo. Vamos lá. Se matar vai mais depressa para o céu, ou seja, você evolui mais rápido? Não, você tem que ter um plano reencarnatório, tá? E o suicídio é um obstáculo. Aqui no outro mundo a gente se reúne com nossos irmãos, aqueles irmãos queridos. Por isso que alguém perguntou aqui: foi a Cida, se matar vai encontrar mais rápido com meus entes queridos? Não vai, tá? Você vai passar por um momento bem maior de perturbação. O pior é que eles vão estar perto de você, querendo te ajudar, mas você não vai ter condição de vê-los. Aí você lembra do livro nosso lá, o que o André Luiz passou. Você vai ter uma ideia de como que foi considerado suicídio do André Luiz, né? Certo? Aqui, gente, eu trouxe aqui para auxiliar e divulgar, aqui o símbolo amarelo, a campanha do movimento anti-suicídio, tá? É um movimento novo, né? Tem 3 anos, né? Esse movimento. O que ele faz? É um grupo de psicólogos que atendem pessoas que estão nesse momento de pensamento e ideação suicida, tá? Aí você pode entrar naquele Instagram ali, ó, @ que é movimento anti-suicídio, que você pode colocar o nome fake, né? Assim que fala agora, é falar um pseudônimo, mas pode colocar um nome fake lá, né? É uma forma de contato que alguém vai entrar em contato contigo para você tratar. Veja bem o que eu falei: tratar, vai
ter uma intervenção técnica para te ajudar nesse pensamento, nessa ideação suicida. E tem também o nosso pronto-socorro, né? Eu chamo aqui de pronto-socorro, que é o CVV. Ó, não esquece o número, 188. Por que é pronto-socorro? Porque o CVV, ele está lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, e vai ter alguém lá para te atender. Né? Oi? E funciona. Sabe por que funciona, gente? A gente, naquele momento que eu falei de comoção, se a gente passar, se aquilo a gente geralmente dura assim em torno de 15, 20 minutos. Se a gente passar essa fase, tem alguém que você desabafa, que você faz, que você deu uma vazão àquilo, você diminui a oportunidade, a chance da pessoa cometer um suicídio em 88%. Tá? É claro, se a pessoa estiver decidida, ela vai fazê-lo, não tem jeito. Agora, se tiver um lastro de dúvida, ela pegou o telefone, se eu for falar dessa pessoa e ouvir a pessoa falar ali, você vai ver que vai funcionar, que ela vai baixar a tensão e vai ver, ou vai pensar de uma outra forma, ou tomar consciência de uma outra forma. Por isso o CVV é tão importante, né? Porque ele é o pronto-socorro, ele é no momento do clima. É ali a sala vermelha da UPA, você liga para cá, que eles vão te atender, né? E vai ter alguém lá que vai te ouvir o tempo que for necessário. Eu já fui voluntário de lá, e eu já fiquei uma vez 2 horas com a pessoa. 2 horas com ela falando, né? E no final ela desistiu de tomar os remédios lá que ela queria tomar. Mas foram 2 horas, né? Ouvindo a pessoa. Eu não falei nada. Só dizia ela que eu estava lá. Sim. Aqui, sabe? Que ela sabia que eu tinha ouvido do outro lado, mas ela falou 2 horas. Né? Um problema de, inclusive, desenlace afetivo. Né? Aí depois disso, eu não sei se outro dia ela tentou, mas naquele dia ela não fez. Né? E eu queria terminar mostrando para vocês essa imagem aqui, a imagem dos girassóis. Né? O que tem de importante de girassol na espiritualidade, no estudo espiritual, né? E no espiritual a gente destaca o girassol, porque o girassol acompanha a luz, né? Ele acompanha o sol, né? Mesmo que ele sofra e tal, ele vira para o sol, ele procura luz, ele procura, né, um engrandecimento, ele procura energia, né? E quem somos nós como espíritos em evolução? Tal como o girassol, a gente está procurando sempre a luz, a energia, a gente está procurando crescer. Por mais, gente, que você esteja num momento pior, a gente está sempre o quê? A gente, pela lei do progresso, é uma lei moral, uma lei de Deus, a gente está sempre procurando evoluir, crescer. É nessa hora que a gente olha assim, esse momento não está melhor na minha vida, mas faz parte do meu encontro com o sol, com a energia. A gente passou por uma pandemia, foram momentos super difíceis, a gente passou, e agora a gente está lá, está brilhando. É a lei natural a gente progredir. Mas só tem um detalhe: quando está muito fechado o tempo, nublado, nervoso e tal, são solidários. Aí o que o girassol faz? São solidários, um vira para o outro. Um vira para o outro. Trocar energia. Um busca energia no outro. É aí que entra nós, a gente, como espírito, como aquela coisa que a gente fala aqui, ó, fora da caridade da salvação. Por quê? Porque você pode ser a luz para outra pessoa. Não se furte, gente. Quando uma pessoa vier falar contigo, pode estar sofrendo demais. Dá atenção. Às vezes ela está precisando falar. Aquela pessoa que quando você está no transporte público, senta do seu lado e resolve falar contigo, aí você está acordando, está funcionando, você não para de falar. Ouve, né? Fica lá no mas ouve, porque é a única oportunidade que você vai ter de falar. Seja a luz, assim como você um dia, tenho certeza, se já não precisou, você vai gostar muito de alguém que te ouça. Te ouça sem crítica, te ouça sem comentários, te ouça sem uma forma de crítica, de censura, mas está ali à tua disposição para te ouvir. Essa é a beleza do girassol. A gente pode ser, na realidade, a luz de um para o outro. E quiçá, né, gente? A gente sabe.
todo mundo quer ser feliz, não é isso? Só que tem uma coisa, a gente não vai ser feliz sozinho, porque a gente só vai ser feliz junto, tá? E a gente sabe disso, a gente precisa estar junto, e é junto que a gente cresce, e é junto que a gente distribui amor, né? Não com palavras, mas sim com atitudes. Então vamos procurar ser a luz um dos outros, tá bom? Obrigado, a gente termina aqui. Tem alguma pergunta? Não sei se não vai dar tempo, né? Se quiser depois, né? Posso responder algumas perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Não, se alguém tiver alguma pergunta, tá tranquilo. Pode perguntar. Obrigada, Luiz. Foi muito bom. Vamos dar os nossos avisos. Depois dos avisos, a gente vai fazer a prece. Depois da prece, o passe. Depois do passe, a água. E depois o boa noite. Bem William Bonner. Todas as terças-feiras nós temos palestra pública às 2h30 da tarde, 7h30 da noite. Às 7 horas da noite nós temos a irradiação. Então, quem quiser trazer o nome de algum familiar ou até mesmo o seu próprio nome para colocar na irradiação, pode colocar no direct ou falar com a Senilda, com o seu Paulo, com a Rutinha, né, com o nosso casal 20, Lícia e Laércio, também, que eles fazem 7 horas a irradiação, sabendo que é muito importante que quem colocar o nome, quem trouxer o nome para a gente, que possa às 7 horas na terça-feira estar mentalizando esta pessoa para fazer uma prece junto, para que essa energia chegue, né? Essa irradiação chegue até a pessoa do nomezinho, tá bom? Nas quintas-feiras nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 7h30 da noite. Sábado, às 9 horas, nós temos a evangelização infantil, que vai até às 11h30. 11h30 nós temos um grupo de estudos, que nós estamos intercalando o livro dos Espíritos com a Gênesis. Então, no sábado é o livro dos Espíritos, outro sábado é a Gênesis. E ao meio-dia começa a nossa mocidade espírita. Temos a nossa campanha dos alimentos, porque todos os meses nós distribuímos cesta de alimentos para algumas famílias assistidas e depois a gente coloca os alimentos que a gente precisa, e caso alguém queira fazer a doação. Caso precise que busque, entre em contato com a gente vê a possibilidade de passar na casa da pessoa para pegar. Se não houver, for um lugar bem longe, aí também pode fazer um depósito no valor que puder de doação para ajudar nas cestas de alimentos. Tá bom? Falei tudo? O artesanato, quinta-feira, 2 horas da tarde, 2 às 5. Sempre esqueço do artesanato. O bazar sábado, 9h30 da manhã, que vai até 1h da tarde. O bazar, tanto para quem quiser fazer doações de produtos que não queiram mais, mas estejam em condições, né, de outra pessoa usar, evidentemente, ou quem queira aparecer lá para ver as novidades. Tá bom? Então agora vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre ao nosso Pai Maior por esta oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade da palestra de hoje, dos ensinamentos que o nosso irmão trouxe através do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecer pela escolha de nós virmos aqui, receber essa energia que aqui se faz dentro desta casa. E pedir, Senhor, que essa paz, essa energia
nossos lares, até o nosso local de trabalho, até os nossos familiares, nossa rua, nossos vizinhos, aquele que mais a gente acha que perturba, que a gente não consegue conviver, que essa luz chegue até ele com muita intensidade. Agradecendo por termos essa pessoa que muitas das vezes tira do equilíbrio, mas como a palestra de hoje foi dita, essa pessoa que vai nos ajudar a nossa evolução. E assim agradecemos, Pai, por esta terça-feira, por esse trabalho, pedindo que a espiritualidade permaneça conosco para o trabalho no passe e que possamos retornar no próximo dia aqui na nossa casa, cheio de alegria. Esteja sempre conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.